Olá! Quando eu comecei a falar da obra da escritora Helena Ferrante, eu não comecei pela sua conhecidíssima tetralogia napolitana, mas eu optei por começar pelo seu primeiro romance, que é Um Amor Incômodo, que é da década de 90. E por que eu fiz essa opção? Porque eu percebi que pouquíssimas pessoas liam a tetralogia inteira. A grande maioria leu apenas o primeiro volume e o de maior sucesso, que é esse aqui, A Amiga Genial. Então, para entrar na obra de um escritor, eu achei que eu precisava de uma obra completa, né? Que é Um Amor Incômodo, senão eu ia ter que fazer os 4 vídeos em seguida. E que tem, né, O Amor Incômodo, o mesmo cenário da Nápoles pobre da tetralogia. Quem leu as duas obras vê muitas semelhanças. Então, eu creio que foi uma introdução mais interessante à obra. Eu vou deixar o link no vídeo aqui no canal, né, para você poder assistir. Só que há pouco tempo, A Amiga Genial foi escolhida por um júri de notáveis entre aspas, né, do jornal New York Times, como o melhor livro do século XXI. Então um monte de gente me escreveu pedindo para eu falar da Amiga Genial. Primeiro, eu quero dizer que esse júri do New York Times é um júri, ou foi um júri, muito diverso, formado por gente que realmente entende de literatura, mas também por gente que não tem qualquer estudo, né, qualquer embasamento crítico e que só fez parte do júri porque é uma pessoa famosa, um ator, uma atriz, uma socialite, sei lá, uma pessoa conhecida. O que já mostra que a escolha não foi uma escolha bem técnica, né? Como aparentemente se alardeou, disse que era só críticos de literatura, não era o caso, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que saber. E ao ser escolhido apenas o primeiro volume, apenas A Amiga Genial, e não a tetralogia napolitana, demonstra aquilo que eu disse no princípio, né? As pessoas leem apenas esse volume aqui e param, né? Então é uma obra que fica incompleta. Então, na nossa resenha de hoje, eu vou me fixar em A Amiga Genial, atendendo a pedidos, sem falar dos outros volumes, mas claro, né, gente, eu vou voltar e vou falar separadamente em outros vídeos da tetralogia inteira. E aí, quando eu terminar, quando eu fizer o 4º volume, aí sim eu vou fazer um apanhado, vou fazer as considerações devidas sobre a tetralogia. Então, hoje eu vou fazer como se a tetralogia não existisse, tá? Vou falar de Amiga Genial. Antes de falar do livro, eu quero lhe contar que o meu canal está participando de uma pesquisa do YouTube e que logo após você dar seu like, aparece abaixo ali do vídeo para você ripar, tá? Então, se você puder ripar, eu agradeço bastante, porque isso ajuda muito o canal, né? E não são todos os canais que foram escolhidos para isso, então eu tô bastante contente de ser, do nosso canal ser um deles. Bom, vamos ao livro. Amiga Genial é a história de duas amigas que se conhecem ainda crianças porque elas moravam no mesmo bairro pobre de Nápoles e estudavam na mesma escola e tinham ali a mesma idade, né? Pouca diferença de idade entre uma e outra. As amigas, elas se chamavam, uma chamava-se Rafaela Cerulo, mas que tem o apelido de Lila, e a outra, a Helena Greco, conhecida por Lenu. Quando a história começa, o filho da Lila, elas já são duas senhoras, né? O filho da Lila ligou para a Helena para saber se ela sabia da sua mãe. Então ele conta para ela que a sua mãe havia desaparecido
há 2 semanas e que ele já procurara por ela em todos os lugares possíveis e imaginários, inclusive em hospitais, e tinha estado até na polícia, mas ninguém sabia da mãe dele. Ela havia sumido sem deixar qualquer vestígio. A Helena desconfia, pergunta para ele olhar pela casa toda, e aí eles descobrem que ela tinha levado todas as suas roupas, todos os seus pertences, e tinha até recortado a sua imagem das fotografias. Então, era como se ela tivesse simplesmente desaparecido, ou pior, nunca tivesse existido, ela tivesse apagado a existência. Imediatamente, a Lenu, que era sua amiga, entendeu o que estava acontecendo. Há muito tempo, a Lila dizia que queria desaparecer, como todo mundo fala de vez em quando, né? Mas como era do seu hábito, ela havia exagerado. Aí ela ficou muito irritada com a atitude da amiga de infância dela. Então a Lenu, ela se senta ao computador disposta a escrever em detalhes a história das duas amigas, para não deixar que a amiga desaparecesse sem deixar vestígio. Então, o romance, ele volta ao passado, né? Isso é só a introdução, aí ele volta ao passado, quando ainda as duas eram crianças e se tornaram amigas. Então, é aí que a história realmente vai ser contada, como se ela estivesse escrevendo. A Amiga Genial é o que chamamos em literatura de romance de formação. O que é isso? É aquele tipo de romance que o personagem protagonista ou os personagens protagonistas ainda são crianças ou então estão no começo da adolescência. E à medida que o romance vai caminhando, o tempo vai passando, o personagem vai ficando mais velho, vai amadurecendo e nós, leitores, então acompanhamos a sua formação. E esse, gente, é um tipo de romance que nos prende muito. Por quê? Porque a gente acaba se afeiçoando àquele personagem. A gente cria uma empatia com ele, porque a gente sabe tudo pelo que ele passou, porque a gente o vê crescer. A história de Amiga Genial nos mostra todas as ideias e os medos infantis da Lila e da Lenu, e como a amizade delas nasce e se solidifica ao longo do tempo. E como uma, que é muito interessante, como uma completa a outra. Eu gosto muito, eu acho que esse é um ponto muito positivo desse livro, quando mostra esse entrelaçamento das duas. Claro, é mostrado que as duas são duas crianças muito inteligentes e diferentes das outras meninas da mesma idade. Quando crianças, elas têm planos de escrever um livro juntas e ficarem ricas, né? Porque elas tinham sabido de uma escritora que tinha ficado rica. Mas essa é uma fantasia infantil que aos poucos vai perdendo espaço. Para quê? Para a vida, né? A realidade é muito diferente dos nossos sonhos infantis. O pai de Lila, ele era sapateiro, e o de Lenu, ele era um tipo de um contínuo em uma repartição pública. Eram famílias, então, muito pobres, em que todos os membros da família, à medida que iam crescendo um pouco, precisavam ajudar no orçamento doméstico. Não tinha isso de estudar muitos anos, fazer faculdade e tal. O pessoal ia trabalhar. Além disso, esse livro ele começa num contexto de pós-Segunda Guerra, em que a Europa e a Itália em especial, a Itália sofreu muito, tanto a Europa como a Itália estavam muito empobrecidas. Então, é nesse contexto que elas crescem, que elas amadurecem, que elas se tornam guerreiras, cada uma a seu modo, para sobreviver à pobreza, ao machismo daquela época e, claro, tem um determinado momento, lá quase no final do livro, cada uma toma um caminho diferente. Eu não vou contar mais para não dar spoiler.
você deve ler. E aí, as pessoas me perguntam, é possível ler apenas A Amiga Genial e não o resto da tetralogia? Gente, né? Tudo é possível, mas é um livro bem escrito, claro, e dependendo da interpretação de cada leitor, imaginar como uma obra única. Mas ele não foi criado para esse fim, e é muito claro que ele não foi criado para esse fim. Vejam bem, para mim, a história ela fica inacabada. E não é porque eu sei que existem outros volumes, mas porque o final desse primeiro volume, ele é abrupto, é um final... parece que a pessoa saiu correndo, né? Escreveu uma linha e saiu correndo. Eu reli novamente para fazer a resenha de hoje e eu já tinha esquecido como terminava esse volume. Então, ele é tão abrupto que quando chegou na última página, eu tinha esquecido, não sabia mais como continuava, eu virei a página esperando por mais. Exatamente como tinha acontecido na minha primeira leitura. Então, é um final abrupto, né? Além disso, muitas perguntas ficam sem resposta se você ler apenas A Amiga Genial. Principalmente o maior mistério, né? Que é o que aconteceu com a Lila ao longo da vida para ela querer desaparecer. E onde, óbvio, onde ela foi parar. Então, quando a autora escreveu, ela escreveu com essa intenção de criar a expectativa para que você lesse os outros volumes. Aí você também pode me perguntar, mas é o melhor livro do século XXI? E eu lhe respondo, não caia nessas armadilhas de listas de melhores livros que só existem, gente, ou para vender jornal ou para aumentar a audiência de canal de YouTube. Primeiro porque ninguém leu todos os livros, né? Até a gente que trabalha com literatura, a gente não dá conta, e o mundo é grande demais, é muitos livros que são publicados. E há livros que são muito bons, que jamais serão conhecidos do grande público. Por quê? Porque ou talvez foram lançados em épocas mais difíceis, ou porque não tiveram um investimento em marketing maciço que os divulgasse. Então, são muitos os fatores para um livro cair no gosto popular. Além disso, o melhor livro para um leitor, na maioria das vezes, não é o melhor livro para outro. Por quê? Porque nós temos repertórios diferentes, né? Nós temos histórias de vida, coisas que nos dizem mais próximo ao coração e outras não. Claro que Amiga Genial é um bom livro e merece ser lido, mas leia a tetralogia inteira. E por outro lado, sim, tem livros, na minha opinião, que são tão bons ou melhores. Quer um exemplo? O Gigante Enterrado, do Prêmio Nobel Kazuo Ishiguro, lançado em 2015, ou seja, neste século. E que tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Então, na minha modesta opinião, Gigante Enterrado é muito superior, tá? Tanto em ideia como em narrativa. Mas ele não tem o mistério de uma autora como a Helena Ferrante, que ninguém sabe o que é, né? E essa é uma jogada de marketing muito inteligente, porque pode ser um homem, pode ser uma equipe, ninguém sabe. E nem foi também tão divulgado como Amiga Genial. E, gente, eu estou citando apenas um exemplo do século XXI, mas existiriam muitos e muitos outros se eu parar aqui para pensar. Mas eu te convido a ler a Amiga Genial e depois me escreve aí nos comentários para me contar se você gostou e se até agora, né, nesse começo do século XX, ainda estamos bem no começo, se na sua opinião você o considera mesmo o melhor livro do século. Tá? É como se a gente fizesse ali uma enquete, mas não vou publicar lista nenhuma, tá bom? Se você quiser conhecer e ler minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br.
Não esqueça de deixar o seu like, de ripar, de comentar, compartilhar e de pedir a resenha que você gostaria que eu fizesse. Até o próximo post.